quero começar falando de um versículo que eu citei no programa de ontem, na abertura do programa de ontem. Eu preciso repetir esse versículo e peço que você que está me acompanhando aí ouça atentamente o que diz, não o Tony de Souza, mas a palavra do Senhor Jesus diz assim: porém o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenho mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. Deuteronômio capítulo 18, verso 20. Como estes versículos, existem muitos outros. Ai daqueles que dizem, assim diz o Senhor, quando eu não mandei dizer nada. Diz por intermédio do profeta Ezequiel também, duramente fala sobre essa questão. Ai dos pastores falsos que falam em nome do Senhor aquilo que o Senhor não mandou falar e dizem assim diz o Senhor. Isaías também fala isso também. Muitos profetas, infelizmente, entram nesta linha de repente, hoje em dia se faz isso atrás de likes, né? De likes, creio eu, de likes físicos das redes sociais, mas também daqueles likes espirituais, se é que você me entenda, de repente, fazendo um barulho, colocar um fogo estranho no altar, que é algo muito comum ao longo de décadas. Desde que quando começou o movimento neopentecostal, esse movimento pentecostal no Brasil, e a coisa tem descambado não somente aqui. Isso vem seguindo aí o famoso fenômeno da Rua Azusa. Como a Rua Azusa é louvada por muitos milhares e milhares e centenas de milhares de evangélicos mundo afora. Eu tenho minhas ressalvas quanto à Rua Azusa, e aí eu sei que estou entrando numa seara muito polêmica, mas é preciso analisar esse fenômeno da Rua Azusa com muita responsabilidade. E eu não estou querendo aqui satanizar esse movimento, quem sou eu para fazer isso, mas para atentar o que veio na sequência da Rua Azusa, no que veio aí, né, como, vamos dizer assim, o carro-chefe na sequência da Rua Azusa. E antes que você venha me dizer que eu não sei o que é a Rua Azusa, olha, o movimento evangélico, o movimento gospel mundo afora, ele é marcado antes e depois da Rua Azusa. A Rua Azusa é um marco na história das igrejas protestantes, das igrejas evangélicas, tá? Uma diferença muito grande na questão do Espírito Santo, do mover do Espírito Santo. E isso me leva a uma reflexão, e a todos nós, né? O movimento da Rua Azusa é novo. Ele é muito novo se comparado à história do cristianismo, né? Vamos lá, a história apostólica. Então só faço uma reflexão aqui para você. Como não devia ser, como que era, qual era a história do evangelho no Brasil e no mundo antes da Rua Azusa. Aliás, o evangélico, né, o movimento evangélico no Brasil praticamente não existia. Através da Rua Azusa é que veio parar no Brasil, por exemplo, senhores como Daniel Berg e Gunnar Wien, os fundadores da Assembleia de Deus. Vieram outras, claro que já existiam igrejas evangélicas aqui, mas eram bem assim tímidas, vamos dizer, né? Tinha aqui, por aqui já, se não estou equivocado, a Congregacional, a Presbiteriana. Estou aqui para falar das instituições, essas já existiam aqui, mas o boom, né? O boom veio depois da Rua Azusa, principalmente quando a Igreja Assembleia de Deus chega no Belém do Pará, em Belém do Pará, quando começa o trabalho missionário, e na sequência vem outras denominações, e aí vem todas essas igrejas e o movimento neopentecostal por aí na década de 50 para cá. Mas por que eu estou falando disso? Porque o movimento pentecostal que a gente conhece hoje tem lá as pessoas sérias, o trabalho sério desenvolvido, não vou aqui julgar todos, mas tem também aqueles que eu estou falando, profetas que falam em nome de Deus o que Deus não mandou falar. Isso aí vem, desde que mundo é mundo. Nós não vamos aqui também sermos inocentes e fazer vista grossa para essa palhaçada que acontece em muitas igrejas porta de garagem pelo Brasil afora. Não somente as portas de garagem, porque esse dia estava lendo uma entrevista, acompanhando uma entrevista do famoso pregador Benny Hinn, que está profundamente arrependido. Por que Benny Hinn chegou ao arrependimento? Hoje é um homem praticamente muito mais experiente, com 71 anos,
refletindo sobre todas as coisas erradas que ele fez com a Bíblia na mão e com alto poder de influência no mundo evangélico. Ele diz que fiz profecias que não eram de Deus, peço que me perdoem. Olha, isso é uma declaração muito forte de um dos pregadores mais famosos do mundo. Guardada aqui as ressalvas sobre Benny Hinn, que eu nunca fui com o estilo de pregar dele, principalmente de fazer aqueles golpes, tipo, sei lá, lutas chinesas que joga o cara longe com um golpe do Espírito Santo e passa o paletó e derruba um montão. Essas frescuras, essas bobeiras, asneiras gospel, isso aí é que estraga o movimento evangélico. E eu não tô nem aí se você que está me ouvindo crê nessas coisas. Isso não procede das Escrituras, isso não vem das Escrituras, até porque, olha só as palavras do polêmico pregador Benny Hinn, que falou que um dos seus grandes arrependimentos ao longo do seu ministério e ao longo dessas décadas de pregação é que diz que fez previsões sob o rótulo de profecias que não eram precisas ou necessariamente vieram do Senhor. Ele deu uma entrevista a um podcast e disse que reiterou seu arrependimento também por promover a teologia da prosperidade, algo que ele havia já externado há 5 anos. Então, com relação à teoria da prosperidade, ele disse que se arrependeu, ele já chegou a essa conclusão há 5 anos atrás. Agora, ele chegou à conclusão que muitas das profecias que ele falou em nome de Deus não vieram do Senhor. Então ele diz, as 2 coisas das quais me arrependo no ministério são muitas vezes que não fui sábio com a profecia. E houve momentos em que pensei que Deus tinha me mostrado algo que ele não estava me mostrando. E eu falei isso, disse o pregador de 71 anos a Stephen Strang, fundador da revista Cherry's News. E aí ele diz que fez várias cruzadas pelo mundo, um dos pregadores mais famosos dos Estados Unidos, nasceu em Israel, um homem que lotava estádios pregando e chegou à conclusão, falei muitas vezes em nome de Deus e peço que Deus me perdoe e peço que as pessoas me perdoem. Deixa eu falar uma coisa aqui para o senhor Benny Hinn. Claro, nunca é tarde para colocar a consciência para funcionar e fazer um exame de consciência, senhor Benny Hinn. Nunca é tarde. E que Deus tenha misericórdia e que atente, se seu arrependimento for verdadeiro, e para admitir um negócio desse num podcast, num programa de internet, que vai para tudo quanto é parte do mundo, realmente tem que ter muita coragem e muita humildade para chegar a essa altura do campeonato e fazer uma autoanálise e ver, olha, realmente eu falei várias vezes em nome do Senhor, até aí tudo bem, nunca é tarde. Senhor Benny Hinn, nunca é tarde para colocar a mão na consciência e não rever somente isso, como também a teologia da prosperidade. E se eu fosse você, continuava nesse processo de autoconhecimento e fazia também uma reflexão, tá? E fazia uma reflexão sobre outros principais pontos da sua doutrina, da sua teologia, para quem sabe a gente vai crescendo um pouco mais aí, rever muitas coisas e passa a ser realmente fazer uma diferença. Agora, a questão é, nesse momento em que você estava cego, falando em nome de Deus, o que Deus não havia mandado falar, quantas pessoas que te ouviram deram crédito a você? Eu não estou aqui acusando o Benny Hinn, veja bem, eu quero fazer aqui um contraponto nas vidas, nas almas que partiram já para a eternidade, partiram para o outro lado da vida, já terminaram a sua trajetória nesta terra, essas pessoas que partiram com uma falsa mensagem, uma falsa profecia, um falso ensinamento. Como que fica essas almas, senhor Benny Hinn? Essa é a questão. Claro, volto a dizer, nada melhor antes tarde do que nunca, melhor do que você morrer sem chegar ao seu arrependimento. Aliás, digo mais, oxalá se os pregadores do mundo inteiro não seguisse o seu exemplo e colocassem as mãos nas suas consciências e começasse a seguir aí o seu exemplo. Essa é a grande realidade, essa é o exame de consciência que eu gostaria que muitos no Brasil fizessem.
muitos até que estão me ouvindo neste exato momento. E, sinceramente, eu faço votos que isso aconteça aqui no nosso Brasil, para Deus fazer um movimento muito mais... E eu faço voto que isso aconteça no Brasil. Que as pessoas cheguem, os grandes líderes que exercessem controle sobre a massa, cheguem a esse arrependimento. Mas ele me chamou muito a atenção e ele diz o seguinte: às vezes lemos 1 Coríntios 13, vemos claramente que todos nós profetizamos em parte e que naturalmente em sua interpretação das Escrituras isso levaria a algum grau de ineficiência. Isso significa que não vemos o quadro completo e, infelizmente, eu gostaria de poder voltar atrás e consertar isso. Houve algumas profecias que eu dei que não eram precisas ou não eram do Senhor. Olha que declaração importante. E é importante reverberar isso também para que você que me ouve aqui, que realmente fica aí nas espreitas só, ouvindo para censurar, criticar, isso é importante, meus irmãos. Você sabe que é triste dizer quando as pessoas se concentram nos momentos em que você perdeu, mas é assim, você sabe do jeito que as coisas são. No entanto, houve um momento em que não senti falta de dizer. Os ensinamentos sobre a teologia da prosperidade ao longo de décadas são também outro ponto que causaram arrependimento ao pregador que nasceu em Israel e tem cidadania américo-canadense. Isso tem sido muito difícil para mim. Quando comecei no ministério era simples, então o ministério cresceu. Acho que foi aí que meus problemas começaram. Não culpo ninguém, mas infelizmente você chega a um lugar onde fica difícil. Você não sabe o que fazer e como sair desta. E aí o arrependimento, né? Ele diz, segundo ele, a força para o arrependimento público vem de quebrantamento. Ele diz, no momento, meu foco é o Senhor e somente o Senhor. E se, é claro, chegar o momento em que eu tenha que arrecadar fundos para o nosso ministério, farei isso de maneira mais bíblica que puder. E equilibrada. Isso aí ele fala, né, no seu podcast, no The Christian Post, que é um grande jornal de circulação lá nos Estados Unidos, um grande site de notícias gospel, né? The Christian Post, é muito conhecido esse jornal, que também entrevistou sobre o assunto, e ele fala sobre a teologia da prosperidade que trouxe, segundo ele, muito engano também para as pessoas, e ele foi um dos precursores, um dos fundadores desta doutrina. Meus irmãos, aqui está o relato de uma pessoa que tenta de alguma forma reparar o erro, já com 71 anos, sem as forças físicas para de repente fazer o que fez no auge da sua juventude e da sua fama. E agora fica muito mais difícil de desconstruir todo aquilo que foi montado ao longo do seu trabalho, ao longo do seu ministério. O mais grave disso não é nem a teologia da prosperidade, porque é claro que ela promove um dano, no meu entendimento, tá? Não quero aqui entrar em debates com você, mas no meu entendimento ela é nociva à saúde espiritual das pessoas, às verdades bíblicas. Porém, o que eu quero dizer é que a outra parte é que me deixa muito preocupado em dizer algo. O Senhor manda dizer quando o Senhor não mandou dizer nada. E eu abri o programa de hoje com Deuteronômio 18, 20, dizendo que tal profeta é passível de morte. Não é o caso do Benihim neste momento em que há um arrependimento. É claro que essa profecia foi da lei, mas ela é atual, sim. Porque ninguém está autorizado em dizer em nome do Senhor quando o Senhor não disse nada. Esse é o ponto crucial, seja em que dispensação for. Não é porque estamos na graça que podemos sair por aí dizendo em nome do Senhor aquilo que o Senhor não mandou dizer. Simples assim. Ananias e Safiras, esses dias falava aqui, foram fulminados em plena graça. Então, assim, é muito preocupante certas questões que muitos líderes fazem sem considerar que é importante seguir um coração quebrantado, já seguir os bons exemplos. Será que esse exemplo de Benihim agora será seguido? Será que as pessoas vão atentar para o que ele está dizendo e vão seguir os seus passos?
Será que as pessoas que são fãs de Benihim, será que essas pessoas vão bater palmas, aplaudi-lo pelo que ele falou? Vão criticá-lo? Será que alguma coisa muda em relação ao que estamos presenciando nessa decadência do movimento evangélico no Brasil e no mundo? É só aguardar para ver, mas eu acho muito difícil seguir os bons exemplos. Tony de Souza, a voz do povo nas ondas do rádio. No ar, Nossa Voz, um programa que visa despertar a sua fé para as verdades que libertam. Apresentação Tony de Souza. Graça e paz para você, boa noite, excelente noite de terça-feira, dia 14 de maio de 2024, até aqui nos ajudou o Senhor, sejam todos bem-vindos ao programa Nossa Voz dessa terça-feira. Deus abençoe você e sua família, onde quer que estejam, graça e paz para você, a gente começa o nosso programa com mais um louvor bonito. Deus abençoe a todos, graça e paz.